Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui para falar com você sobre procedimentos property. Esta classe de procedimentos ela é destinada à criação de propriedades no VBA. Os arquivos citados nesta videoaula estão disponibilizados no arquivo 6 módulos Property PPT, que podem ser encontrados no site do Instituto Infimed, utilizando o link infimed.cursify.me. É muito importante para mim que você entre no site, se matricule e pegue os arquivos, já que é gratuita a inscrição neste curso. A partir da sua inscrição, eu começo a ter uma noção melhor de como está sendo percebida a qualidade dos arquivos produzidos. Então, te espero lá. A propriedade é, na verdade, uma variável armazenada em um módulo privado que define um estado ou característica de um objeto. Ela pode ser empregada de duas formas, criando-se uma variável pública, com o nome da propriedade que você quer, ou através de procedimentos property. A diferença é que quando você cria uma variável pública, você não tem controle sobre o que pode ser definido nela, nem o momento que ela pode ser alterada. E quando você cria procedimentos property, ela passa a ser alterada apenas nestes procedimentos, o que traz uma segurança maior no seu código. Os procedimentos property são um tipo especial de procedimento que trabalham em pares. Normalmente, existe um procedimento property let, nome do procedimento, que permite definir o valor da propriedade. Então, ele é um tipo de procedimento sub que recebe um argumento. Enquanto o procedimento property get retorna o valor da propriedade. É como se fosse um procedimento function, que tem um valor de retorno. A forma mais fácil de inserir uma propriedade no seu sistema é utilizar o comando inserir procedimento e selecionar a opção propriedade, fazendo com que o VBA crie automaticamente para você o par de procedimentos property get e let para o nome da propriedade desejada. Os procedimentos properties devem armazenar seus valores em variáveis privadas. Então, quando você usa a caixa de diálogo adicionar procedimento e ela cria o par de procedimentos property get e let, o procedimento let recebe uma variável VNewValue as variant, enquanto o property get retorna as variant. Como você vê, os argumentos recebido por property let e o valor retornado por property get devem ser do mesmo tipo. Caso contrário, ocorrerá um erro de compilação no seu código. Além disso, espera-se que os procedimentos tenham o mesmo nome para que eles possam trabalhar em pares. O procedimento property let atribui o valor do argumento que recebe a uma variável privada declarada no módulo, enquanto o procedimento property get devolve o valor da variável modular. A partir da caixa de diálogo adicionar procedimento, você pode criar, por exemplo, a propriedade cancelou em um módulo. Quando fizer isso e pressionar OK, sendo ela uma propriedade pública, o Visual Basic criará a estrutura public property get cancelou as variant, você vê que é como um procedimento function, porque retorna um valor, e public property let cancelou, que recebe um argumento, que deve ser do mesmo tipo. Note também que os procedimentos property get e let têm uma relação de que property let tem sempre um argumento a mais que property get. Vamos ver isso no VBA. Estou aqui no arquivo 6 módulos procedimentos property, onde eu tenho o módulo BasProperty. Esse módulo já recebeu uma variável privada mvar cancelou as variant. Então, como você vê, o procedimento let cancelou pega o valor de VNewValue, que é variant, e atribui este valor à propriedade privada mvar cancelou. Quando isso acontece, este valor fica disponível para outro procedimento manipulá-lo. Nessa situação, o procedimento get cancelou devolve o valor de VNewValue. Quando eu tenho essa situação, posso utilizar a janela verificação imediata, digitando o nome do módulo, um ponto, e acessando sua interface. Você vê que eu tenho apenas a propriedade cancelou. E como é uma propriedade,
quando eu faço cancelou igual e defino um valor true, eu vou colocar um ponto de interrupção aqui, um ponto de interrupção aqui. Quando eu atribuo um valor à propriedade, executo property let. Vamos ver, pressiono Enter. Você vê que ele pega true, aqui, verdadeiro, vai atribuir verdadeiro mvar cancelou, que agora tem verdadeiro. E quando eu faço imprimir, que é a interrogação, base property ponto cancelou, ele vai chamar o procedimento property get. É um sistema automatizado que vai pegar mvar cancelou, atribuir ao procedimento e imprimir na janela imediata. Este é o sistema básico para funcionamento de uma propriedade. Eventualmente, os procedimentos property let get podem receber argumentos. Let sempre recebe um argumento que será devolvido por get. Mas, no entanto, se get receber um argumento, let recebe 2. Se get receber 2, let recebe 3. Recebe sempre n mais 1. Sendo que o último argumento tem sempre o mesmo tipo de dados retornado por property get. Então, vamos ver aqui o procedimento registro. Quando o procedimento property get possui um argumento, o mesmo argumento deve ser fornecido para o procedimento property let. Além disso, o procedimento property let vai ter sempre um argumento a mais do mesmo tipo do valor retornado por property get. Observe, por exemplo, esse exemplo de propriedade em base property 1. Get registro tem o argumento código as integer. Então, let registro tem código as integer. Se houver uma discordância no tipo de dados aqui, um for string e o outro for integer, vai haver um erro de compilação gerado pelo Visual Basic. Se property get retorna as string, o último argumento de property let, mais à direita, deve ser um argumento string. Vamos ver isso na prática. Aqui no Visual Basic, abro base property 1, que já possui a estrutura da propriedade registro, que recebe o argumento código. Vou criar duas variáveis aqui privadas ao módulo. mstr registro 1 as string e mstr registro 2 as string. Errei aqui na case da letra E, vamos corrigir. Vamos definir essa propriedade. Vou fazer com que str registro receba str registro e um espaço e o código. Note que uso o operador ampersand, que é o e comercial, para concatenar o espaço em branco e o código. E agora defino qual das variáveis eu vou colocar. If código igual a 1, então mstr registro 1 recebe str registro. Se não, mstr registro 2 recebe str registro, que é o valor já alterado aqui dentro do procedimento. E para o procedimento property get, eu vou verificar o valor do código. If código igual a 1, then registro, que é o nome da propriedade, recebe mstr registro 1. Else registro recebe mstr registro 2. Então, como você pode ver, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da janela. Eu tenho duas variáveis, mstr registro 1 e 2. Property let recebe o código e o valor da propriedade. O valor que eu botar vai ser concatenado com o código. E, se for 1, armazene em registro 1. Qualquer outro valor, armazene em registro 2. Quando eu uso a janela verificação imediata e boto base property 1 e pressiono ponto, ele me dá registro. E agora, abro parênteses, ele pede o código, eu vou botar 1. E o valor para 1 vai ser cliente.
E quando eu dou Enter, ele executa o procedimento property let, que cria cliente 1 aqui em str registro e armazena em mstr registro 1. E agora, se eu botar 2, eu vou botar a empresa e vou dar Enter, e ele vai armazenar em registro mstr registro 2, empresa 2, certo? Qualquer outro valor que eu botar aqui diferente de 1 vai sempre para mstr registro 2. E quando eu quiser inspecionar, eu digito interrogação, base property 1.registro, digito o código do registro que eu quero, e ele me retorna cliente 1, empresa 2. Se eu botar aqui registro 4, ele vai colocar em registro 2. Se eu botar qualquer outra opção aqui, registro 10, ele vai retornar a empresa 4, porque property let só usa essas duas opções. Acho que você conseguiu entender como funciona e você pode testar isso no seu próprio VBA. Este último procedimento mostrou que a gente tem que usar uma variável modular. Então vamos dizer que a gente cria o procedimento cancelou. Se eu quiser criar um procedimento cancelou, o que é muito comum para a gente trabalhar com cancelamento de abertura de formulários, como por exemplo formulário de senha, eu declaro uma variável mvar cancelou as variantes. E atribuo no property let o argumento venewValue para o mvar cancelou e no property get retorna esse argumento. Desta forma, a variável fica protegida. Quando você usar variáveis variantes em propriedades, eventualmente o valor ainda não foi definido na propriedade. Então a variante ela não vai retornar uma string vazia, valor empty ou vazio, nada. É diferente de ser uma string vazia, porque a variante pode receber qualquer valor, até mesmo um objeto. Então você deve usar a opção isEmpty do VBA para verificar se a variável já foi definida. Isso é feito em property get, ou seja, se ela for empty, devolve um dos valores possíveis. Isto é o que está ocorrendo aqui. Property get cancelou. Se a variável modular é empty, defino ela como false e devolvo a variável. E a partir daí ela é false, até que eu use o procedimento property let cancelou para trocar o valor de mvar cancelou. Isto pode ser visto no procedimento baseProperty 2, que declara mvar cancelou e testa se é vazio. Se for, definir para false. Se não, ele troca aqui. Vamos ver isso em execução. Vamos abrir aqui baseProperty 2, limpar a janela verificação imediata e vou executar o procedimento get cancelou de baseProperty 2. Digito baseProperty 2 ponto, seleciono cancelou e essa expressão vai chamar o procedimento property get aqui. Quando eu pressiono Enter, ele vai verificar se a variável é vazia. Essa expressão aqui deve retornar true. Está aqui. isEmpty mvar cancelou. Então a mvar cancelou vai retornar false. E nunca mais vai passar por aqui. Ela retorna false. Agora, posso usar baseProperty 2 ponto cancelou igual a true para fazer property let. Agora estou com a propriedade cancelou igual a true novamente. E ela vai ficar true até ser trocada. Ou seja, eu valido a propriedade na primeira vez que eu a pego. Como eu tenho dois procedimentos, property let e get, eu posso criar diferentes tipos de propriedade. Uma propriedade leitura e gravação implementa ambos os procedimentos. Uma propriedade somente leitura implementa apenas property get, não tem como trocar o valor da variável. Uma propriedade somente gravação implementa apenas property let. É o que acontece com algumas propriedades do VBA que só podem ser definidas em modo design, como por exemplo o nome de um objeto. Note que ambos os procedimentos property get e let podem existir,
Basta alterar a visibilidade deles para private para trocar uma propriedade leitura e gravação para somente leitura ou somente gravação. Um exemplo disso é uma propriedade código, um inteiro, somente leitura, que retorna um código autonumerado que nunca repete. Então, como eu faço isso? Declaro uma variável mint código as integer, uma variável modular, privada ao módulo, e uso apenas o procedimento getCódigo. Então eu digo, se mint código igual a 0, then mint código recebe 1. Então ele nunca tem um valor menor do que 0 e não pode mais ser alterado. Código recebe mint código e eu incremento mint código aqui. Da próxima vez, mint código vai ter o valor 2. Isto pode ser visto no módulo BaseProperty 3, que tem apenas esse procedimento. Vamos ver como ele funciona. Estou aqui no VBA, vou abrir BaseProperty 3 e vou chamar PropertyGet aqui. BaseProperty 3. Código, procedimento PropertyGet, só tem ele. Cada vez que eu clico, eu retorno um novo código que nunca mais vai se repetir. É um contador constante. Então você pergunta, dá para trocar o contador então? Como troco o contador? Acessando a variável privada, o que pode ser feito apenas dentro de um outro procedimento deste módulo, já que essa variável só tem visibilidade aqui dentro. Nessa situação, você pode usar um procedimento PropertyLet privado. Assim, Private PropertyLet, ele recebe o código e atribui. Quando isso acontece, você não tem como acessar PropertyLet código. Então, você vai ter que usar um outro procedimento no módulo que acesse esta propriedade e troque o código. Por exemplo, eu posso criar uma propriedade usuário, letUsuário. Eu defino o nome do usuário e boto como Flávio. Se for Flávio, eu boto código igual a 100. Como o código é PropertyLet, ele vai chamar PropertyLet e botar 100. Se código for igual a 1, reinicia o código. Reinicia para Flávio ou reinicia para 1. Ou seja, PropertyLet usuário sempre inicia o código quando eu defino o nome do usuário. Isso pode ser visto no módulo BaseProperty 4, que eu tenho os procedimentos getLetCódigo, getUsuário e letUsuário. Vamos ver isso acontecer no VBA. Abro PropertyLetCódigo, está aqui. Vamos ver isso. Então aqui agora eu vou botar BaseProperty 4, vamos limpar aqui, código 1, 2, 3, 4, 5, ele vai sempre numerando. E agora eu vou chamar o procedimento PropertyLetUsuário, vou parar aqui. Então vou fazer BaseProperty 4, ponto, a interface aparece aqui, o usuário recebe Flávio. Quando recebe Flávio, o próximo código é 100. Então ele vai vir aqui e ele agora vai chamar a propriedade código. Eu poderia me relacionar direto com a variável, porque eu estou dentro do módulo. Mas se eu quiser alguma segurança, quando fizer isso, ele vai chamar PropertyLet. Ele altera código, retorna para o procedimento e termina. E agora, quando eu chamo código, ele me dá 100, 101, 102, 103. E se eu chegar aqui e trocar para qualquer outro usuário, como Bia, e der Enter, o código vai reiniciar de 1. Então ele vem aqui, troca e reinicia. Então agora o código é 1. E por aí vai. E eu acredito que isso foi suficiente para demonstrar como funcionam as propriedades que serão utilizadas na nossa próxima videoaula, que é como passar valores entre dois user forms. Até lá, então.